O debate que precede o lançamento do livro, né, A Nova Segregação, da Michelle Alexander, Racismo e Encarceramento em Massa. E para falar, que é um livro que fala, apesar de falar da realidade americana, tem paralelos bem importantes com a realidade que a gente vive aqui no Brasil. E para compor aqui a mesa para discutir com a gente hoje, a gente tem o Silvio Luiz de Almeida, que é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. É professor do Mackenzie, da São Judas Tadeu e preside o Instituto Luiz Gama. A Juliana é pesquisadora em Antropologia na FESP, onde ela também cursa Sociologia e Política. Foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo. E é autora do livro que é Encarceramento em Massa, que está no prelo, está para sair. E também colabora para o blog da Boitempo, para a revista Fórum e para o Justificando. E o Márcio Macedo, que é graduado em Ciências Sociais, também é mestre em Sociologia pela USP. É também mestre pela New School for Social Research em Nova York e PhD candidate, muito chique. E a sua pesquisa, a pesquisa de doutorado dele foca as articulações entre cultura, política e estética no movimento hip hop de São Paulo, de 83 a 2013. E ele também é professor hoje da GV. Para a gente começar, eu vou pedir para primeiro a Juliana, depois o Márcio, depois o Lucas. Eu vou fazer algumas perguntas, depois a gente abre para vocês também poderem participar. Tá bom? Esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Carta Capital, na parceria aqui com a Boitempo e também na parceria aqui com a Livraria Martins Fontes. Obrigada. Bom, obrigada, Tori, pelo convite, obrigada a Boitempo. Boa noite para o Márcio, para o Silvio, que são referências políticas, referências de produção de conhecimento e que eu tenho muita alegria também de ter como companheiros aí de caminhada. Bom, agradecer todo mundo que veio, a gente está muito feliz assim, em como está cheio assim, esse auditório e também cheio de caras pretas, né? Eu acho que esse é o mais... Estou até arrepiada aqui, esse acho que é o mais bacana desse debate. Enfim, estou muito feliz por essa oportunidade de dialogar com vocês. Eu pedi para falar primeiro, porque eu também quero ouvir o Márcio e o Silvio falar também. Mas vou destacar algumas coisas que eu acho que são importantes desse livro da Michelle Alexander. Hoje a Michelle Alexander é uma das principais ativistas e formuladoras sobre esse fenômeno que é o encarceramento em massa, e que é um fenômeno não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, né, um fenômeno que a gente vê se aprofundar nas Américas e, enfim, no mundo também. E eu acho que é muito interessante e é muito importante ter um livro como esse, enfim, traduzido para nós. Mais do que para a gente compreender o que é a realidade nos Estados Unidos, porque obviamente ela se aprofunda sobre a realidade norte-americana, mas também porque esse livro ele nos instiga a fazer paralelos também com a realidade brasileira, né? Eu acho que o mais interessante desse livro é que conforme a gente vai lendo, é um livro que traga a gente, né? Ele suga, você começa a ler, principalmente quem é ativista da área, principalmente para quem é preto e pretas, a gente vai lendo e vai querendo continuar a lê-lo mais, porque ela sempre marca que ela está falando dos Estados Unidos, mas parece que ela está falando com a gente também o tempo inteiro. A gente se reconhece em muitos momentos desse livro. E eu acho que ele traz alguns conceitos que eu acho que são muito interessantes. Né? Quando a gente, por exemplo, retomou a denúncia que Abdias Dias do Nascimento fazia sobre genocídio, né? Quando a juventude negra retoma essa denúncia sobre o genocídio que acontece no Brasil, todo mundo se assustava muito, porque falar de genocídio, né, é uma coisa pesada, que é pesado mesmo o que acontece no Brasil. E aí eu acho que é interessante quando a Michelle Alexander fala de sistema de castas raciais, porque ela está usando de novo uma palavra que é forte, que é falar de castas, né? Não é um conceito fácil de ser trabalhado, mas como ela aplica isso para discutir a questão racial. E eu acho que isso é interessantíssimo, porque
no momento que eu li isso a primeira vez, eu falei, gente, é isso, né? Quando a gente vai trazer para a realidade brasileira, e a gente pensa que mesmo em momentos em que a gente tem grandes dados de acesso a bens de consumo, de melhorias nas condições de vida da população brasileira, né? A gente fala de milhões de pessoas saindo da pobreza, milhões de pessoas tendo acesso a bens de consumo. Quando a gente vai olhar a pirâmide racial, ela não se movimentou, né? Então eu sempre falo da pesquisa do IPEA que demonstra isso, e eles falam que é uma pirâmide socioeconômica, mas é uma pirâmide socioeconômico-racial, porque mesmo com todas as políticas, mesmo com todos os incentivos, você vai permanecer com mulheres negras na base dessa pirâmide, com homens negros acima de mulheres negras, mulheres brancas e homens brancos, né? Você não mexe nessa pirâmide. E eu acho que isso é muito forte quando ela vai tratar isso, justamente para demonstrar como é importante a gente perceber que a gente não tratar da questão racial em países que foram colonizados, em países com pessoas em diáspora, né? Como a gente fala, com corpos diaspóricos, enquanto a gente não tratar centralmente da questão racial, a gente não está falando de fato dos problemas e das questões prioritárias desses países, né? Por isso que é um sistema de castas raciais. Porque não importa o que você faça, se você não trabalhar interseccionalmente a questão racial, você não vai resolver essas questões, você não pode colocá-las debaixo do tapete, né? E ela traz isso à tona. E eu acho que isso é um paralelo que a gente pode fazer diretamente para tratar da questão brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, ela fala nesse livro que, se você for comparar a população prisional dos Estados Unidos hoje, você tem mais homens e mulheres negras em situação prisional nos Estados Unidos hoje do que pessoas negras escravizadas, né? Isso é muito forte, né? Para demonstrar como o racismo ele vai se reinventando, né? Quando a gente não trata dele, quando a gente acha que ele não é um problema, que é uma pauta identitária, né? Uma coisa secundária, quando a gente quer nivelar essas questões, como a gente está, na verdade, sendo cúmplices mesmo de uma roda que vai se reorganizando, se rearticulando para mudar as coisas, mas manter tudo como sempre foi, né? Ou, como ela diz, para a manutenção de desigualdades baseadas em hierarquias raciais, né? Ela usa também essa frase o tempo inteiro. E por isso que eu acho que esse livro é importantíssimo, e para nos referenciar em vários debates que a gente precisa começar a fazer aqui também, né? Porque quando a gente vai pensar em sistema prisional no Brasil, a gente está falando de um sistema prisional em que 64% das pessoas em situação prisional no Brasil são negras e negras, né? A gente está falando de um sistema prisional que dessas 64% de pessoas, 68% delas são jovens. Então a gente está encarcerando jovens homens negros, que é uma categoria que a Vilma Reis, por exemplo, vai trabalhar. A Vilma Reis, que é uma referência, mulher negra forte, maravilhosa da Bahia, que eu acho que todo mundo tem que googlar o nome dela e ir atrás dela, ir atrás das pesquisas dela, porque ela trabalha essa categoria para mostrar como também o racismo vai se reinventando, né, no nosso país. Então, eu queria falar mais disso, que eu acho que esse conceito de sistema de castas raciais, eu acho que ele é fundamental para a gente começar a aprofundá-lo no Brasil. Um sistema de castas raciais que também é um sistema de castas raciais com recorte de gênero importante, porque quando a gente vai falar de mulheres em situação prisional, 68% delas são negras, 50% delas têm entre 18 e 29 anos, eu não vou falar aqui, acho que é entre 45% e 47%, que eu não lembro exatamente o número aqui, são mães. Então a gente está encarcerando mulheres negras mães, e quando a gente vai pensar em Brasil, a gente está falando que a maioria das mulheres chefes de família, as mães solo, elas têm como marcador social a raça, são mulheres negras, então nós estamos encarcerando mulheres negras jovens mães, né? E eu acho que a gente precisa pensar sempre também no sistema prisional. Tem um outro livro da Boitempo que é muito legal, que é do Rafael Godoy,
que ele vai apontar que a gente nunca, e eu acho que ele dialoga muito com a Angela Davis nesse ponto, porque ele vai apontar que a gente não pode tratar as prisões como uma, que é o que a gente faz hoje, né? Hoje a gente trata as prisões como uma solução para problemas que, na verdade, decorrem de desigualdades, aí eu vou repetir, desigualdades baseadas, né, em hierarquias raciais, né? Então a gente usa o sistema punitivo, a gente usa o sistema prisional como se a gente tivesse como uma solução como a única solução de conflitos, como a única solução de problemas. E a Angela Davis ela vai mais longe porque ela vai trabalhar a justiça restaurativa, né, uma série de outros conceitos, mas o Rafael Godoy ele vai falar justamente que a gente não pode pensar a prisão como um espaço que não faz parte da sociedade, né? Toda ação em massa de aprisionamento, ela causa consequências diretas nas comunidades, né? Elas causam consequências diretas nas vidas dessas pessoas, né? É óbvio que houve uma trajetória para chegar nessa situação, mas a gente vai falar do genocídio da juventude negra como uma morte física, sempre a gente fala da bala, né? Como é a morte física, mas isso são mortes sociais também, né? Porque se você, de um lado, no caso dos Estados Unidos, em alguns estados americanos, quando você foi preso, enfim, passou por essa situação prisional, você perde direitos políticos, né? No Brasil você perde direitos políticos enquanto você está preso depois de julgado, né? Isso, né? Porque a gente também desrespeita direitos dessa população no caso dos presos provisórios também, né? Porque eles teriam direito ao voto e hoje isso não é assegurado. Mas a gente vai falar de mortes simbólicas, porque mesmo que a gente não tenha essa série de mecanismos no Brasil, você tem um estigma social dessas pessoas, né? Então, são jovens homens negros que não foram atingidos pela bala, mas que não têm uma porta de saída também, né? E eu acho que esse livro da Michelle Alexander ele vai colocando todas essas questões para a gente entender a situação prisional, mas como algo que deve ser central na luta da disputa racial que a gente tem que travar, né? Na luta dos movimentos negros e de direitos civis que a gente tem que travar. Ela fala exatamente isso, ela fala assim, não tratar disso a gente não vai resolver, né? A gente não vai resolver essa situação. E outro, eu já estourado o tempo, né? Então eu vou terminar aqui. E outra questão que eu acho fundamental que ela fala quando ela vai falar do que é o sistema de justiça criminal. E aí é uma briga que eu acho que é uma briga que vale comprar, né? E que a gente faz também outro paralelo com a situação do Brasil, que a gente tem um poder judiciário que cada vez mais tem se colocado como um poder acima do bem e do mal, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma juíza que estacionou num lugar proibido e as pessoas foram filmar e ela gritava, eu sou juíza, né? É aí que você é juíza, né? Você estacionou num lugar proibido, né? Então e ela fala, pode filmar mesmo, eu vou te processar depois. Então assim, a lógica é totalmente inversa, né? As pessoas se acham acima mesmo, se acham acima das leis, né? Quando na verdade não é esse o papel do Poder Judiciário, é de guardar as leis, né? Não de estar acima delas. E a Alexander vai pontuar como o sistema de justiça criminal uma coisa que eu acho que é importante, ela não fala que o sistema de justiça criminal é perpassado pelo racismo, porque muitas vezes a gente fala que as instituições são perpassadas pelo racismo, né? Ela vai dizer que o sistema de justiça criminal ele é criado para garantir a manutenção dessas hierarquias raciais, né? Ela vai mais fundo sobre isso. E se a gente for pensar também num paralelo com o Brasil, é muito real, né? A gente vai pensar na primeira lei criminal em 1830. Essa primeira lei criminal, eu não gosto muito de teorias conspiratórias, mas ao mesmo tempo elas deixam a gente, né, interessados nelas, porque é justamente num período no Brasil em que você tem um aumento das revoltas populares por abolição. E aí você tem instituído a lei criminal no Brasil, que vai criminalizar essas revoltas, né? A gente tem relatos historiográficos que apontam que tem pessoas que foram presas nesse período e que foi pedido para que elas fossem soltas e tal. Elas tinham sido apenadas com pena de morte, porque no Brasil a gente também tem pena de morte. E dessas, um relato que fala assim, eram 11 pessoas, 6 eram negros, né? Não diferencia se eram negros libertos ou escravizados, 5 brancos. Os 5 brancos foram perdoados e os 6 negros não. Né? Então a gente já tem
né, isso em 1800 e alguma coisa no nosso país, né? Então a gente já... eu gosto de falar de seletividade penal, mas eu gosto também quando a Winnie Bueno fala de seletividade racial, né? Não é simplesmente uma seletividade penal do sistema de justiça criminal. E a Michelle Alexander, ela vai no cerne disso. E eu acho que a gente precisa começar cada vez mais a nos apropriar dessa discussão no Brasil e começar a discutir como o sistema de justiça criminal aqui no nosso país, né, está totalmente ligado à manutenção dessas hierarquias, ao aprofundamento do genocídio no nosso país, né? A gente precisa começar a mexer nessa ferida para a gente fazer disputas importantes. Eu estourei super bem para falar só 5 minutos, eu falei lá quantos. Então, acho que são só esses pontos, é isso, né? Leia um livro, o Kim deixou, então, assim, vou fazer meu jabá também, leiam o meu livro também, o Kim Encarceramento em Massa, porque eu quero, é um livro pequeno, eu quero ter o retorno também das pessoas sobre isso, mas como eu digo no meu livro, no caso, a Michelle Alexander é uma sustentação importante. Ela, Angela Davis, a Ana Flausina, Vilma Reis, Tula Pires, né? A gente está usando muito a formulação de mulheres negras, e o que é mais interessante é que quem está formulando sobre isso no mundo, mais uma vez, são mulheres negras, porque isso é importante para nós. Quando a gente fala de feminismo negro, a gente está falando não só de defesa de mulheres negras, mas de defesa de homens negros também, né? Quando falam morte aos homens, a gente não quer que os nossos homens morram mais, porque os nossos homens já morrem todos os dias, né? Então a nossa liberdade, a nossa luta por liberdade passa por uma libertação que é coletiva e conjunta, né? Empoderamento não existe individualmente, empoderamento só existe de forma coletiva, né? Então, enfim, dá para falar muito hoje, mas é isso. Tim Maia, leiam um livro, fecha aspas. E vamos fazer luta, vamos beber dessa fonte, vamos fazer luta cada vez mais acirrada, porque o tempo exige que a gente faça lutas mais radicalizadas o quanto a gente puder. Obrigada. Agora a gente vai ouvir um pouquinho do Márcio Macedo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Tempo Plural pelo convite. Muito orgulhoso de estar diante de uma plateia muito linda, Brothers and Sisters, brancos aliados, brancas aliadas, né, amigos, enfim, entes queridos. Eu vou pedir perdão a vocês, eu sou um pouco professoral, porque eu organizei minha fala em 3 páginas, né? É um pouco meio chato, mas isso ajuda a me organizar e não me perder, ok? O primeiro ponto a ser ressaltado, eu vou falar especificamente do livro, eu queria fazer um elogio ao trabalho dos tradutores, né? O Pedro da Voglio e o Silvio Almeida, que fez o trabalho de revisão, de tradução técnica, porque eu acho que foi um trabalho muito bem feito, né? É uma tradução bastante fiel ao texto original, e eu acho que eles tinham 2 dificuldades aqui envolvidas. A primeira dificuldade diz respeito a qualquer tipo de tradução, né? Que a gente tem um cultural gap, né? No sentido de pensar 2 tradições, 2 histórias, 2 países, né? E eu acho que as notas conseguem, de certa forma, trazer para o leitor brasileiro, né, falando em português, uma noção da história dos Estados Unidos relativa ao sistema de relações raciais, à escravidão, né, e todas as outras temáticas tratadas pela Michelle Alexander, né. Ao mesmo tempo, o trabalho do Silvio foi fundamental no sentido de fazer uma tradução no sentido de que tem 2 sistemas jurídicos distintos, né? O anglo-saxônico, né, que é o americano, e o brasileiro, que é originário do sistema romano-germânico. Então eu acho que tem essas 2 dificuldades, e o trabalho é fenomenal, né? Ao mesmo tempo tem uma adaptação do nome do livro, né? O livro original chama Jim Crow, né? E se optou pela tradução da nova segregação, mas ao mesmo tempo tem uma explicação do porquê, né,
desse título, e também uma explicação da ideia de colorblindness, né, que é traduzida como neutralidade racial. Esses são pontos importantes, né, para apresentar um anteparo aí à leitura, né, do livro. Nesse sentido, eu passaria por uma discussão a respeito da apresentação do livro feita pela professora Lúcia Pinheiro Falzina, que é professora da UFBA. Ok. Que ela afirma o seguinte: o maior mérito do livro é, sem dúvida, reposicionar o racismo em sua relação com o sistema de justiça criminal. Né? Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Alexander, na minha opinião, tem a coragem de apontar o que ela entende como uma agenda equivocada das instituições de advocacy e movimentos sociais negros no ZEUA, né, nos Estados Unidos, como a NAACP e a Urban League, focadas majoritariamente na defesa da ação afirmativa, né, o que Falzina vai chamar de diversidade racial cosmética. Por quê? Esse é um ponto digno de nota, no sentido de que alguns autores têm mostrado como a agenda da diversidade, eu dou aula disso, né, no PIV, nada mais é do que uma cooptação realizada pelo neoliberalismo. Né? Um exemplo disso é o texto da Nancy Fraser, que ela publicou ano passado, uma filósofa política feminista, que chama, né, esse tipo de neoliberalismo de neoliberalismo progressista. Ou seja, as pautas estruturais dos movimentos sociais, leia-se negro, feminista e LGBT, né, foram cooptadas, né, por esse tipo de neoliberalismo. Nesse sentido, as políticas de diversidade tendem a beneficiar indivíduos e não necessariamente grupos como um todo. E esses indivíduos estão alocados nos estratos mais elevados da estratificação social. Daí a importância da categoria classe, né, para Alexander, né, no sentido de que o grupo-alvo, né, das políticas de encarceramento, na sua maioria, é constituído de homens, jovens, negros e pobres. Né. Classe não é uma categoria considerada na tradição das ciências sociais, né, americanas. E ela consegue traduzir, ela consegue incorporar a classe de uma maneira muito estratégica e muito criativa. Né. A gente discute racismo nos Estados Unidos, a tradição é se falar na população afro-americana como um bloco monolítico. E ela vai incluir a ideia de estratificação social para pensar justamente essa política de encarceramento que afeta majoritariamente indivíduos pobres e negros. Né? Outro ponto importante ressaltado pela professora Falzina é o fato das políticas de ação afirmativa no Brasil, no ZEUA, nos Estados Unidos, não deverem ser tomadas como medida central para avaliar os avanços da política de igualdade racial, devendo-se levar em conta o direito à liberdade e à vida como parâmetros fundamentais. Nesse sentido, o surgimento de movimentos que colocam em pauta as questões do direito à vida e da violência policial em relação à população negra e jovem é importante de ser considerado. Movimentos como Black Lives Matter nos Estados Unidos, o Comitê contra o Genocídio de Juventude Negra e Periférica em São Paulo, o Reaja ou Será Morto ou Será Morta em Salvador. Essas novas articulações de movimentos sociais têm estabelecido uma vinculação entre uma política de encarceramento, racismo e guerra às drogas. No caso do Brasil, o exemplo mais recente é a Iniciativa Negra para uma nova política de drogas com sede em Salvador e São Paulo. Para todos esses movimentos, o livro de Alexander é uma espécie de importante insumo teórico e empírico a respeito da maneira como o sistema criminal nos Estados Unidos se estrutura reproduzindo o racismo estrutural e injustiças. Alexander afirma que seu livro foi escrito para pessoas que estão, eu acho que todas as pessoas que estão aqui, de uma certa maneira, são pessoas assim, preocupadas com a questão da justiça racial. Interessante que quem escreve o prólogo do livro é o filósofo Arnold West, né? Um intelectual famoso dos anos 90, o Grace Matters, que nos últimos anos tem sofrido um certo ostracismo, né, devido às suas críticas à administração Obama e uma polêmica. Faz muito tempo que eu deixei de ser rapper, eu não tenho mais familiaridade com o Mike. Vamos lá, vamos ver se esse... Ok. Bom antigo. West, em seu prólogo de 2 páginas, afirma que o livro de Alexander é a Bíblia
trilha de um novo movimento social nascente no Zeu, né, no início do século XXI. E já havia nascido um clássico ao evidenciar como a noção de neutralidade racial, ou no original color blindness, é uma elaboração dos neoconservadores neoliberais a fim de banalizar o sofrimento dos negros nas décadas de 1980 e 1990 nos Estados Unidos. O argumento central de Alexander é simples, a saber, há hoje nos Estados Unidos, abre aspas, algo como um sistema de castas raciais, página 36. Nesse sentido, um conceito como subclasse, conceito popularizado por autores como o sociólogo William G. Wilson, seria melhor entendido como subcastas, ou seja, uma casta inferior de indivíduos que estão permanentemente apartados da sociedade pelo direito e pelos costumes. Nos anos 70, especialistas em criminologia nos Estados Unidos viam a prisão como um fracasso, uma medida ineficaz de ressocialização e produtora de criminalidade. Entretanto, a guerra às drogas, decretada nos anos 80 pelo governo Reagan, paradoxalmente, em um momento de declínio do consumo de drogas, fez com que os Estados Unidos viessem a se tornar o país pioneiro na política de encarceramento em massa nas décadas seguintes. A política de encarceramento impactou diretamente sobre a população negra como um todo, devido ao histórico racial desse país, superrepresentando a mesma, essa população, nos números de encarcerados e rotulando esse contingente da população como inimigo. Nesse sentido, a prisão pode ser entendida, e isso é muito importante, como um instrumento de controle social de uma população vista como descartável do ponto de vista da racionalidade econômica do Estado. O sistema de controle social vigente no encarceramento em massa atua articulando vários níveis, leis, políticas, costumes e instituições que atuam no sentido de reproduzir, né, e produzir a condição subordinada de um grupo em grande medida definida pela raça. Lembrando que sempre que Alexander está falando especificamente de homens negros, né, e porque ela até faz um convite para que essa análise dela seja ampliada para outras minorias, né, imigrantes, mulheres, mas ela foca especificamente nesse grupo de homens negros pobres. Eu vou fazer um apanhado rápido dos capítulos, só para vocês terem ideia do que ela fala em cada parte do livro. No capítulo 1, Alexander elabora um histórico do controle racializado dos Estados Unidos. No capítulo 2, a autora evidencia a estrutura do encarceramento em massa e da política de guerra às drogas. No capítulo 3, há um esforço de evidenciar o lugar da raça no sistema de justiça criminal, explicando como as regras jurídicas que estruturam o sistema garantem resultados discriminatórios, assegurando que a maioria dos condenados sejam pretos e pardos. Isso tem a ver com o que a Juliana falou. O sistema ele é intencionalmente produzido para produzir, reproduzir e manter essas hierarquias raciais. No capítulo 4, Alexander descreve como o sistema de castas opera depois que as pessoas saem da prisão, ou seja, a vida pós-prisão. No capítulo 5, a autora busca evidenciar características em comum ou paralelos entre encarceramento e o sistema Jim Crow. Eu encaminho para o final, eu sei que devo estar pelo tempo. E aí eu tenho uma citação que eu acho muito importante, né, que está na página 56, que ela diz o seguinte, abre aspas, o encarceramento em massa, como Jim Crow, ajuda a definir o significado da raça nos Estados Unidos. De fato, o estigma da criminalidade funciona de modo muito parecido com o modo como o estigma da raça funcionava antes. Ele justifica uma separação jurídica, social, econômica entre nós e eles. O encarceramento em massa é concebido para armazenar uma população considerada descartável, desnecessária ao funcionamento da nova economia global, enquanto os sistemas de controle do Jim Crow eram concebidos para explorar e controlar o trabalho negro. Então essa massa, né, que está no sistema presidiário americano, majoritariamente negros, né, ela é descartável, ela não tem utilidade, né? Ou seja,
A prisão é um grande depósito, né, de gente descartável. Por fim, o capítulo 6 reflete sobre o que significa para o fundo da advocacy nos Estados Unidos e direitos civis reconhecer a presença de um novo Jim Crow nesse país. O trabalho de Alexander é de vital importância para as pessoas preocupadas com as problemáticas de racismo, encarceramento, política de drogas, violência, justiça criminal, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Esses são países que, desde o século XIX, se olham através de espelhos. As comparações se dão desde o movimento abolicionista nos Estados Unidos, que olhava o Brasil na metade do século XIX, passando pelo movimento abolicionista brasileiro, que se espelhava em figuras abolicionistas norte-americanas em fins do século XIX. A estruturação do campo de estudos entendido como relações raciais, que no Brasil foi fundado por um americano, Donald Pearson, e as comparações recentes entre sistemas e políticas raciais vigentes no Brasil e nos Estados Unidos entre os anos 1960 e 2010. Se até os anos 1960 havia um imaginário do Brasil da existência de uma democracia racial, esse retrato passa a ser desconstruído continuamente até o início dos anos 2000. Períodos políticas de cotas e ação afirmativa colocam o supostamente último prego no caixão da ideia de democracia racial, ou na ideia de que seríamos um país harmonioso do ponto de vista racial. Nos Estados Unidos, por sua vez, os anos 1960 coroaram uma narrativa que elegeu o fim da segregação e a entrada em uma era que, supostamente, a raça seria mais um elemento, não seria mais um elemento mediador das relações e oportunidades entre indivíduos. O ápice desse pensamento foi a circulação da ideia de que os Estados Unidos estariam, após a eleição de Barack Obama, em 2008, em um período aclamado como, entre aspas, pós-racial. A história tem nos contado que ambas narrativas, tanto a estadunidense como a brasileira, são muito mais complexas. O livro de Alexander nos ajuda a entender isso no caso dos Estados Unidos e lança a luz sobre o caso brasileiro. Lembremos que, em 1911, o médico maranhense Raimundo Lina Rodrigues, sediado na Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, publicava o seu livro As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal, obra no qual ele sugeriria o estabelecimento de 2 códigos penais distintos no Brasil, um para brancos, outro para negros. Esse tipo de pensamento racializado e hierarquizador ainda é presente no nosso meio da justiça criminal e se reproduz agora com a guerra às drogas no Brasil e sua política que penaliza majoritariamente homens e mulheres, jovens, pobres, pretos e pardos. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Luiz, para o Silvio agora. Pois bem, em primeiro lugar, uma boa noite a todas, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a editora Boitempo, e não só agradecer, mas parabenizar a editora pela visão, pelo tirocínio, pela velocidade que percebeu a importância dessa obra para o debate brasileiro e, portanto, fez a tradução. Então, quero agradecer a editora em nome da sua editora-chefe, a Ivan Jenkins, o Kim Dória, a Isabela Macati, também responsável pela edição do livro, e também faço um corretor especial aos meus companheiros de mesa, Juliana, Tuli, Márcio, e cumprimento também a todos aqueles que vieram aqui nessa hora, na cidade tão difícil, prestigiar um debate como esse. Então, só posso agradecer. Eu não poderia deixar também de falar a respeito de alguém que teve um papel fundamental para que esse livro surgisse, e eu quero falar sobre isso também, como esse livro pode e deve gerar uma série de debates, de pesquisas e de ações também, a partir da sua leitura, do seu estudo, da sua análise. Mas tem que falar de uma pessoa aqui bastante especial, que está ali, que é o Pedro Davoli, tradutor. Pedro, levanta para as pessoas conhecerem você, por favor. Eu acho que é importante a gente
A gente tem que enviar as pessoas. Você é um grande parceiro, um grande companheiro. É uma honra poder trabalhar com você nessa hora. Eu tenho muito orgulho desse trabalho e eu ter trabalhado contigo. Pois bem, eu quero ser tão rigoroso quanto o Márcio, embora não possa ser tão inteligente quanto ele, mas eu quero para tentar minimamente ser tão rigoroso, quase professor mais arrumado. Eu fiz uma coisa que geralmente não costumo fazer, mas que no final vocês vão ver que eu vou estragar tudo. Eu escrevi o texto, né, mas eu vou tentar lê-lo com entonação. Não tenho o talento do rap para o Marco, como o Márcio, mas vou tentar ler uma entonação que não fique chata e modorrenta, então eu vou ler menos do que interpretá-lo. Pois bem, senhoras e senhores, diante de tantos problemas que temos vivido nos últimos anos, dizer que hoje é um dia especial por conta do lançamento de um livro pode soar estranho, ou banal até. Mas sendo este o livro, justamente por conta do momento atual, é que devemos saudar a publicação pela editora Boitempo. Grandes livros não são grandes apenas das ideias que se encerram, as ideias que neles estão, mas pela capacidade de dizer algo importante, algo fundamental. Um grande livro é grande porque é a junção de 3 elementos: inteligência, circunstância e coragem. Isso faz de um livro um grande livro. Nesse sentido, quando eu falo de inteligência, o livro tem que ser inteligente para captar o movimento da história, para desvendar as tramas mais complexas dos fenômenos sociais, colocando-as na forma de texto. Circunstância, que é o segundo elemento, porque se a inteligência é um atributo ao autor ou do autor, as circunstâncias não são. O livro, seja qual for, ainda que de fantasia, fala a partir do mundo, e quando não, muitas vezes fala sobre o próprio mundo no qual esse mesmo livro foi criado. E eu dou exemplo de diversos livros que têm a circunstância como elemento fundamental. Cito aqui alguns deles, só para a gente ficar no nosso tema, da editora Boitempo também, Mulher, Raça e Classe. Né? Ou seja, tem toda uma luta histórica por trás desse livro, o surgimento de fato desse livro, um grande livro, no momento que ele apareceu. Então, para continuar na onda dos Panteras Negras, nós temos aí Black Power, né? Do Stokely Carmichael, né? Que é um livro importantíssimo. Na verdade, Charles Hamilton e Kwame Ture, que é o nome de Stokely Carmichael, adotou posteriormente, que foi um dos líderes, né? Um dos grandes nomes dos Panteras Negras. E coragem é o último atributo que eu cito, porque coragem não é apenas propor algo novo, mas é não ter medo de desafiar ou defender tradições e convenções. Não ter medo de ter lado ou de ficar contra todos os lados. Não ter medo de defender a inteligência quando o anti-intelectualismo vira palavra de ordem, tal como está acontecendo hoje, inclusive dentro do movimento negro. São essas as virtudes do livro de Michel Alexander. Um livro inteligente, construído de modo cuidadoso e generoso. Há, portanto, mais do que um dado de inteligência, no sentido de ter a capacidade de observar os movimentos mais sutis da realidade, é um livro também que tem inteligência emocional, se podemos dizer assim. Por que isso? Porque ele tem que ser construído uma relação de empatia com o leitor. Michel trabalha com ideias complexas, difíceis, sem apelar para um didatismo barato. Ao contrário, ela chama para si a responsabilidade de fazer com que a tese que sustenta o seu livro tenha sólidos argumentos históricos, fundamentos, né? Sólidos fundamentos históricos, sociológicos e jurídicos, mas que isso possa ser compreendido pelas pessoas que leem a obra. É um livro que se apoia em pesquisas empíricas, em dados coletados em pesquisas empíricas. Mas uma coisa que fique clara: essas pesquisas, esses dados não são o fundamento último do livro. Eles são o apoio, o esteio a partir do qual ela vai construir a sua tese fundamental sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Então, os dados, eles entram para iluminar a tese fundamental que a autora constrói
com muita inteligência, muita sagacidade e muita generosidade. Pois bem, eu chamo a atenção também, porque eu falo do sistema de justiça criminal, quando me referi ao livro, mas há uma distinção entre o sistema de justiça criminal e o sistema carcerário, porque muita gente diz que ela fala do sistema carcerário, fala do sistema de justiça criminal. Porque a tese de Alexander é que os mecanismos renovados de segregação racial não se impõem apenas no sistema carcerário, que é parte de algo maior que é o sistema de justiça criminal. O que o livro aponta é que os fatores que alimentam a nova segregação, ou o novo Jim Crow, utilizando o título original da obra, não se esgotam no encarceramento. O encarceramento é a face mais visível da nova segregação. Mas há outros elementos. Por exemplo, ela vai falar logo no início do livro, a perda do direito ao voto quando se é condenado, caso de condenação criminal, os efeitos econômicos da condenação com a dificuldade de conseguir emprego, a destruição da vida familiar e comunitária, a produção de estigmas socio-raciais que perpetuam o racismo e a condição de criminoso que está sempre vinculada ao homem negro. O cárcere é, portanto, apenas um dos componentes que alimenta, mas ao mesmo tempo é alimentado pela estrutura política e ideológica de segregação racial. E agora eu gostaria de falar um pouco, vou procurar não estourar meu tempo, mas eu já vou estourar. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse elemento central da segregação que Michel Alexander coloca com tanta maestria. A pergunta é, por que ela está falando de uma nova segregação? Eu não sei se todas as pessoas aqui sabem, ou têm um conhecimento mais amplo da história dos Estados Unidos, mas acho que é importante falar isso, porque como a nossa conversa é uma conversa de amigos, em que todos nós queremos ter o máximo de subsídio para poder discutir essa obra, é interessante a gente lembrar o seguinte: logo depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, foi entre os anos 1861 e 1865, o país viveu um momento chamado de reconstrução radical. A reconstrução radical, que vai de 1866 até 1877, aproximadamente. O que foi a reconstrução radical? O que aconteceu nesse período? Nesse período, que é bastante conturbado na história americana, os Estados Unidos viveu um período que as pessoas pouco sabem de ocupação militar, ou seja, houve uma espécie de ditadura militar, entre aspas, nos Estados Unidos, promovida pelo governo federal nos estados do sul, que queriam fazer retornar a escravidão, que não se conformavam com o resultado da guerra. Então, o governo federal fazer cumprir aquilo que era a sua determinação, e como resultado dos países dos estados do norte, os estados do sul dos Estados Unidos confederados foram ocupados militarmente, só que sabe se refletiu no Congresso americano, também na política americana de uma maneira geral. Os presidentes americanos que se elegeram naquela época se elegiam sempre com a faca no pescoço, porque é uma coisa que é inacreditável olhando o mundo de hoje. Mas os favoráveis à escravidão estavam no Partido Democrata. Isso só mudaria depois de 29, depois da grande crise de 29. Mas a questão é, o Partido Democrata é o partido que concentrava os interesses dos sulistas que perderam a guerra e que, além da mágoa, também tinham um prejuízo econômico. Só para a gente lembrar o seguinte, o Márcio lembrou disso aqui, a Juliana falou também sobre isso mais rapidamente, mas a gente não pode vincular um raciocínio econômico para entender essas coisas. Não foi só mágoa. Os estados do sul tinham a sua vida material ancorada na escravidão. E eles foram destroçados por conta do fim da escravidão, que levou também a um processo de industrialização do norte dos Estados Unidos. Então, havia interesses muito fortes em torno disso. Mas qual que é a grande questão? Havia também no Partido Republicano chamados republicanos radicais. Os republicanos radicais é aqueles que defendiam, olha só que interessante, republicanos radicais. Eles defendiam uma integração plena da população negra à sociedade norte-americana. Lembra-se, integração, eu quero dizer, realmente que os negros pudessem ser livres, iguais, sem qualquer tipo de restrição ou barreira. Os republicanos radicais. Os republicanos radicais, vocês podem imaginar, entravam em conflitos com os republicanos moderados e também com os democratas. Então, a vida dos presidentes dos Estados Unidos naquele momento foi um inferno, literalmente.
Tanto que teve até uma coisa, olha só, teve um presidente republicano que depois virou um republicano moderado, ou seja, meio que quis fazer onda com os democratas. Adivinha o que aconteceu com ele? Sofreu um processo de impeachment, né? E se livrou por um voto, né? Então, ou seja, o uso do impeachment não começou há pouco tempo, né? Aliás, foi lá que eles inventaram o impeachment, né? Acho que é bom a gente saber disso, acho que é bastante importante. Então vejam, esse período é o período que surge, adivinha o que é? A Ku Klux Klan. É exatamente nesse período, esse ódio que faz surgir movimentos como a Ku Klux Klan. Senhoras e senhores, então, como é que termina essa história? Elege um presidente republicano e ele concorda em acabar com a ocupação militar no sul dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo os sulistas eles têm uma autorização. Qual autorização? De promulgar leis de segregação racial, que são as chamadas leis de Jim Crow. A gente pode falar o significado de Jim Crow depois, né, porque acho que não vai dar tempo, mas a questão o que é importante notar, as leis de Jim Crow, que são leis de segregação racial, que separavam negros e brancos, em especial na fruição de serviços públicos, como parques, escolas, transporte público, né, que não foi só no Sul, né, lembrar que o Exército dos Estados Unidos também, em nível federal, também tinha segregação racial no Exército. Né? Há vários filmes, né, bons e ruins também, que falam sobre isso, mas a questão toda é que, e esse é o ponto, acho que é o título do debate, que fala sobre o poder judiciário, é bom lembrar. As leis de Jim Crow, elas só se implantaram de fato pela Suprema Corte Americana, numa decisão de 1876, né? Num caso aqui, eu vou até falar o nome para vocês, já que isso aqui é uma conversa que tem que ter mínimo de rigor, num caso chamado, 1896, num caso chamado Plessy versus Ferguson. A Suprema Corte ela foi provocada para dizer se era ou não constitucional a separação, a segregação racial, uma vez que a Constituição não previa aquilo. A Suprema Corte, num placar só, de 7-1, né? E eu quero que vocês vejam como ninguém ganha, mesmo quando dá 7-1, porque esse mesmo voto 1 foi utilizado, depois a Alexander conta, para construir a argumentação em torno do colorblindness ou da neutralidade racial. 7-1. Bom, o que a Suprema Corte decidiu no 7-1? Decidiu o seguinte, que era constitucional desde que separados mais iguais. Separados mais iguais. Esse é o termo fundamental que define as leis de Jim Crow. Bom, como você sabe, isso acabaria nos Estados Unidos, começaria a ser desmantelado a partir dos anos 50. A Suprema Corte, a mesma que ratificou a segregação, também desmantelaria a segregação a partir de 54, com uma decisão sobre a possibilidade de negros e brancos frequentarem as mesmas escolas. Até que em 1964, sob a presidência de Lyndon Johnson, né, já que Kennedy foi assassinado antes, um ano antes, em 63, em 64, nós temos a promulgação dos atos dos direitos civis, que determinou o fim da segregação racial, tal como era nos Estados Unidos. Enfim, qual que é a tese da Michelle Alexander, já foi dita aqui? Que o sistema de Jim Crow, que é um sistema de castas raciais, que ela impõe ao livro, que ela impõe à obra, é retomado por meio do funcionamento do sistema penitenciário. Ou seja, o sistema de justiça criminal, melhor dizendo. O sistema de justiça criminal, que tem o sistema penitenciário como um dos seus elementos fundamentais, ele reinstituiu um sistema de castas raciais. Essa é a tese do livro. E é essa tese que ela vai construir, a partir dessa tese que ela vai construir todos os argumentos que vão resultar nesse belíssimo livro. Pois bem, para terminar, eu quero falar rapidamente de 3 articulações que estão no livro e que são utilizados pela autora para fundamentar, para construir a sua tese, para construir essa belíssima obra. Tá? Isso aqui é uma interpretação que faço. Quais são as 3 articulações que vão levar a autora a concluir que, de fato, existe uma inserção da segregação racial dos Estados Unidos? As 3, sim. Primeiro, a guerra às drogas. Segundo, o funcionamento do sistema de justiça. Terceiro, a desagregação social da comunidade negra. Os 3, motivo, guerra às drogas, funcionamento do sistema de justiça, desagregação social da comunidade, a desagregação da comunidade negra.
Agora vejam, eu falei 3 articulações. Eu quero dizer que os 3 elementos estão articulados. Estou dividindo-os para fins didáticos, a nossa conversa aqui. Mas são articulações, para a gente ver melhor. Tá? Então, primeiro ponto, muito rapidamente. Guerra às drogas. Primeiro, ela destaca o papel fundamental. Primeiro, para ter guerra às drogas, você sabe que você mobilize o seu exército, mobilize, você cria a figura do inimigo. Os meios de comunicação são fundamentais para isso. E ela vai descrever nas reportagens falando sobre o medo do crack, como o crack é a droga. Enfim, a guerra às drogas, ela passa pela criação do inimigo, e o inimigo, ele tem cor, ele tem classe, ele tem, inclusive, preferencialmente, ele tem gênero, né? No caso, é o homem negro, jovem, morador de bairros pobres, de bairros periféricos, enfim. Então, você constrói essa figura como inimigo, como criminoso, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. Além, então, isso eu estou falando aqui é a dimensão ideológica do sistema de caça. Você precisa ter uma ideologia do inimigo, criar o seu inimigo interno, o que mobiliza e amortece a opinião pública diante da violência do Estado, da violência policial. Então não é à toa que vocês têm esses programas de televisão que dão álibi às 6 horas da tarde, álibi direto, que a polícia possa matar e fazer o que quer ao redor da cidade, né? Em tempo real, inclusive com o apresentador se vangloriando com o assassinato de pessoas ao vivo. Então, isso é um ponto fundamental para entender como se constrói a ideologia do criminoso. Outro, o direcionamento do orçamento público para as chamadas políticas de controle social relativas à droga. Então, essa é uma crítica muito forte, que eu acho que deve ser lido com atenção, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando esses pontos para ver como a gente tem coisa para pesquisar, inclusive para entender como isso se articula no Brasil. Tá? Porque existe um desvio do orçamento público para bancar a guerra às drogas e para a construção do inimigo e para justificar, ao fim e ao cabo, as desigualdades sociais no Brasil. Tá? Então a gente está falando aqui de um processo de reelaboração, recriação, reestruturação, de naturalização, que é a melhor palavra, da desigualdade social no Brasil. Isso no Brasil é muitíssimo violento. Eu quero que nós aqui tenhamos um problema um pouquinho mais sutil. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, os negros são 54% da população. Nos Estados Unidos, 13%. Então aqui é o seguinte, pobreza aqui só é possível com racismo. Naturalizar a pobreza no Brasil só é possível com racismo. Política desenvolvimentista aqui no Brasil só é possível se houver um atrelamento com o combate ao racismo. Perceberam? Então esse é um ponto central. Então há questões econômicas ligadas à guerra às drogas. Eu acho, e falo sinceramente do coração, pronto, falei, que nós estamos absolutamente deixando de lado, né, por conta, eu quero falar isso ao final, de um anti-intelectualismo que só nos prejudica. É isso. Ponto 2. Funcionamento do sistema de justiça. Gente, papel judiciário na racialização. Não existiu nenhum lugar do mundo em que não houvesse racismo sem participação direta das instituições relacionadas ao Estado. Não há como haver racismo se não houver Estado, e não há como haver Estado e racismo se não houver poder judiciário. Então, para a gente parar de ter ilusões. E eu vou dar 3 exemplos muito rápidos. Não seria possível construir o sistema. Vou falar aqui, não falo nem de racismo antinegro. Não seria possível construir o nazismo se não fossem os juízes do nazismo, se não fossem os tribunais do nazismo, se não fossem as leis de Nuremberg, que foram consideradas constitucionais, enfim, pelo juiz do nazismo. Né? Você precisa criar o judeu, o seu inimigo, o inimigo da nação, pela legalidade. Você precisa sujeitar as pessoas pelo direito. Então isso é fundamental. África do Sul, que é uma mistura de nazismo com um sistema neocolonial, também. As leis, a partir de 40, foram criando os bantustões, foram tornando os negros cidadãos de segunda classe, tiraram a cidadania dos negros. Então, os juízes sul-africanos, juristas sul-africanos, teóricos do direito sul-africanos, foram fundamentais para se manter o sistema do apartheid na África do Sul. No Brasil, a mesma coisa. Eu poderia ficar citando aqui uma série de decisões judiciais que foram fundamentais para construir esse sistema. Não é diferente em relação à questão das drogas. Há uma decisão de 1987 que marca fundamentalmente o início
do sistema de sistema, não sei, enfim, o argumento do colorblindness como como a engrenagem fundamental do sistema de racialização dos Estados Unidos nesse novo período. Né? É uma decisão em que a Suprema Corte decide que não se pode levantar a questão racial para desconstituir atos de autoridade. Você não pode falar genericamente de racismo na hora de falar que você foi vítima de alguma violência por parte de um policial ou então por conta de qualquer outra coisa. A não ser que você comprove cabalmente a intenção do agente de praticar racismo. Você não pode ser colocado como algo estrutural e nem como um elemento institucional. Ele tem que ser comprovado na medida da relação individual de violência indireta, o que é praticamente impossível, né? Muito difícil. Então, com essa decisão, o colorblindness ele está instituído. Tá? Não se pode olhar a cor, né? Principalmente quando ela for negra. Enfim, a mesma coisa acontece no Brasil, mas uma coisa, estou falando de judiciário, a gente fala de judiciário criminal. É uma outra coisa também que a gente precisa lançar. A gente fala muito de justiça criminal, só que a gente tem que falar de justiça civil também. O papel que o judiciário, na sua ponta, que não é a ponta criminal, exerce também no processo de racialização. Eu estou falando aqui, senhoras e senhores, estou falando de questões patrimoniais. Eu estou falando de moradia, decisões ligadas à moradia, eu estou falando de decisões aqui ligadas ao acesso à terra, eu estou falando aqui de emprego e trabalho de uma maneira geral. Como o sistema de justiça, para além da justiça criminal, funciona no processo de racialização. Né? Senão a gente fica achando que a questão é criminal, mas isso também é um efeito do nosso tempo. Porque como a gente parou de pensar em questões estruturais, como a economia, a gente não pensa em trabalho, em emprego, em sistema tributário, e tudo isso está articulado no sistema de reprodução do racismo. E, por fim, que agora é por fim mesmo, prometo, desagregação da comunidade negra, que é um tema também, aqui foi o Marcinho citou aqui o Cornel West, é um intelectual porque eu tenho muito respeito, mas eu penso uma coisa, esse ostracismo do Cornel West, ele tem a ver também, conforme o Cornel West fala, que são extremamente incômodas, terríveis e que se chocam também com esse processo de desagregação, porque ele está dizendo exatamente o seguinte: o nosso problema é que nós perdemos a noção comunitária. Nós falamos muito de tradição, nós falamos muito de ancestralidade, só que nós fazemos exatamente todo o contrário daquilo que foi nos ensinado pelos nossos ancestrais. Nós nos agredimos, nos tratamos mal, nós somos hiperindividualistas, consumistas. Toda essa desgraça que o neoliberalismo impõe do ponto de vista subjetivo, nós reproduzimos. Essa é a grande verdade. O anti-intelectualismo, porque veja, tem uma coisa que me irrita profundamente. Vamos parar com essa história de achar que existem acadêmicos e militantes. Você acha que é fácil estar na academia para quem é negro? Você acha que isso não é uma forma de resistência? Acha que os nossos conseguiram fazer luta e construir coisas sem que tem gente na ponta lutando, tem gente morrendo, mas tem gente também pensando. E sem pensar nós não chegaríamos aqui. Essa mesa não seria possível. Esse livro não seria possível. Michelle Alexander não seria possível. Angela Davis não seria possível. Amílcar Carvalho não seria possível. E você acha, vai falar que Angela Davis foi a mulher mais procurada da América, é uma acadêmica? Nós temos que parar com isso. O anti-intelectualismo só nos prejudica. E só faz com que os nossos filhos tenham todas as possibilidades de nos manter no sistema de castas raciais. Essa é a grande verdade. Então vejam só, senhoras e senhores, o que eu quero dizer é que, se não retomar algumas coisas, né? Eu falei aqui, um exemplo é Luiz Gama, né? Um homem que foi alguém foi escravizado, Luiz Gama foi escravizado. Um dos maiores intelectuais, considerado o maior advogado da história desse país. Pois é, ele não é militante, ele não é intelectual. Sabe qual é o nosso problema? Quem é negro, estou falando para meus irmãos e irmãs principalmente, é que nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que fazer as duas coisas, as duas lições de casa. E aí, e por fim termino. Por fim, é o seguinte: esse papel de pensar o mundo e de querer liderar o processo de transformação nos obriga necessariamente a pensar como nós podemos construir uma sociedade nova e, portanto, nós temos uma missão fundamental de também entender que existem brancos pobres, de que essas pessoas, que a gente precisa talvez liderar isso, pode ser que sim, né, juntos fazer isso, vamos pensar em construção de um mundo que seja melhor para todos nós. Eu só não estou falando isso, é a Michelle Alexander que falou isso, tá?
falou que nós falamos dessa proposta. E sabe por que nós falamos? Porque nós entendemos que a nossa luta é jurídica e não política. Ou seja, advogado só estraga as coisas. Ela fala que no dia que advogado começou a liderar a luta pelos direitos civis, perdeu sua conexão. Advogado é importante, taticamente, mas advogado não pode liderar a luta pelos direitos civis. Sabe por quê? Porque advogado escolhe cliente, advogado luta pelo direito, esse mesmo direito que nos fez escravos, esse mesmo direito que nos segrega, esse mesmo Estado que faz isso. Vai ter um tática, as pessoas estão morrendo, então a gente vai deixar morrer, não. A gente vai para o tribunal, a gente vai defender, a gente vai construir melhores argumentos, só que a gente vai fazer isso com a luta comunitária. Esse é o próximo, é político, não é jurídico. Então, quando o advogado entra meio, juiz, e promotor, aí acabou com a história toda. E enfim, palavras de Michelle Alexander, para terminar a minha intervenção. Olha só, ela diz assim, ela resgata uma das figuras mais bonitas, que precisa ser significado também por nós. Martin Luther King, ela fala, se Martin Luther King Jr. tem razão, de que o lado da história é longo, mas se inclina para a justiça, um novo movimento surgirá. E se as organizações de direitos civis não conseguirem acompanhar os tempos, elas serão deixadas de lado quando outra geração de ativistas vier à tona. Espero que a nova geração seja liderada por aqueles que melhor conhecem a brutalidade dos sistemas. Um grupo com mais visão, coragem e determinação do que a velha guarda, presa como está em paradigmas obsoletos. Essa nova geração de ativistas não deve desrespeitar seus membros mais velhos. Atenção para o que eu disse. O que ela disse, não o que eu disse. Ou menosprezar as contribuições ou realizações deles. Pelo contrário, deve inclinar suas cabeças em respeito, pois seus precursores gastaram horas incalculáveis e fizeram grandes sacrifícios e uma difícil busca por justiça. Porém, uma vez prestadas as homenagens, devem marchar à frente, encorajados, como King disse uma vez, pela urgência feroz do agora. Axé. Assim, pediram para eu avisar sobre uma atividade dia 28, vai ser uma audiência pública, grupo de intervenção rápida, articulando resistências, que também é sobre encarceramento, né? Vai ser no dia 28 de fevereiro, 5h30. Depois, se alguém se interessar, pode vir aqui pegar o panfletinho, que eu também não conheço. Mas, com certeza vale a pena. Gente, eu vou começar aqui, fazer uma pergunta inicial aqui para os convidados, depois a gente abre para vocês. Eu só vou pedir para tentar, para vocês, quando vocês forem fazer a pergunta, tentarem ser breves e falar no microfone, porque como a gente está transmitindo, senão a pessoa que está assistindo não entende do que a gente está falando. Então, só para a gente começar, o Brasil está ocupando o 3º lugar, né, dos 20 países que mais encarceram, fede para os Estados Unidos e para a China. E o perfil do preso brasileiro é, como já foi dito aqui, majoritariamente masculino, jovem, preto ou pardo. E aí, recentemente a gente teve várias rebeliões, a gente está vivendo uma crise mesmo, carcerária mais visível do que nunca na frente da nossa cara. Já foi dito que o sistema está falido, existe um certo consenso de falar isso, ou pelo menos é um lugar comum. O que eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual é a mudança mais urgente que tem que ocorrer hoje na política pública brasileira no que diz respeito à política de drogas e ao encarceramento em massa? O que seria a primeira coisa, a coisa mais urgente e inicial, para a gente dar um pontapé nisso? A pessoa pede a solução dos problemas. Uma questão que eu acho importante, assim, participei talvez de uma atividade com um companheiro ativista da pastoral carcerária, e ele disse uma coisa muito importante, que que esse sistema, né, de sistema justitudinal, encarceramento, e eu gosto de pontuar,
Porque eu também falava que era um sistema falido, né? Assim, acho que a ideia de punição ela é falida. Mas quando a gente vai falar de como ele é importante para essa hierarquia racial, para como o sistema, como que o racismo é trabalhado nas sociedades, ele falou, eu acho que o sistema é vitorioso, né? Porque ele segue nos encarcerando, ele segue nos marginalizando, assim. E aí depois disso eu parei. É uma engrenagem, assim, né, em atuação. E ele falou isso quando ele foi falar quando a gente estava falando muito da crise que teve nos presídios no começo do ano passado, e a gente falava da crise nos presídios. Não é crise, não. É como ele opera entre os meios progressistas. A gente ainda é muito punitivista, a gente comprou a ideologia racista punitiva no Brasil, então a gente tem uma esquerda que é punitiva, que acha que tudo é crime, tudo tem que terminar em prisão, né? Tem que prender mesmo, a gente trabalha muito a prisão como um método de tortura, não como privação de liberdade, que é a prisão na verdade, mas a gente acha que está preso, não tem que comer direito, não tem que dormir direito, não tem que, né? Então a gente precisa começar a enfrentar as questões, né? Que parecem difíceis, mas não tem jeito. De fato, eu acho que é uma questão muito complexa, que envolve muitas variáveis e, enfim, eu não sou especialista em segurança pública, não sou especialista em política de drogas, minha pesquisa passa por outras discussões, mas recentemente eu tive a oportunidade de fazer um mergulho um pouco teórico, histórico, nessa discussão sobre segurança pública, e alguma coisa que salta aos olhos de fato, como que a política de combate às drogas, ou a guerra às drogas, tem de fato contribuído para um aumento exorbitante da população carcerária no Brasil. Né? Agora, eu acho que um ponto importante a ser considerado quando a gente está pensando o universo carcerário no Brasil, né, é ter em mente que as forças policiais, né, o sistema prisional, o sistema carcerário, são instituições que existem para manter uma estrutura desigual existente no país. Isso é muito importante porque se nós estamos comprometidos, né, como cidadãos brasileiros, né, que estamos trabalhando, atuando politicamente, socialmente, para construir um país mais igualitário, menos desigual, né, isso passa, né, por repensar, mudar, né, essas instituições. Ou seja, isso é muito difícil. A gente está falando de instituições que existem há séculos, né, e quando a gente olha, por exemplo, para as forças policiais, elas estão organizadas politicamente, né, e se a gente olhar para a Assembleia Constituinte de 1988, né, as polícias, né, eles são o grupo organizado. Pudesse ser feito de uma maneira mais qualificada e menos apaixonada nesse sentido, assim, prende todo mundo, ou então solta todo mundo, enfim. Como que vocês veem isso e como que a gente poderia qualificar melhor essa discussão? Eu sou jurista, eu sou parte do problema, então tem muita coisa para dizer. Mas enfim, eu acho que a pergunta é como qualificar essa discussão. Acho que a gente está fazendo isso agora, né? Tentando elevar o nível do debate, mas assim, eu só quero chamar a atenção para algo que eu falei há pouco aqui, e que eu acho que isso é um grande empecilho para que a gente possa estabelecer, eu digo um novo nível de debate, mas estabelecer as possibilidades de que um debate se estabeleça. Eu acho que a gente ter um pouco mais de apreço por esses laços comunitários que a gente está permitindo que eles sejam destroçados exatamente por essa dinâmica, né, da vida social e da vida econômica. Eu acho que essa é a única possibilidade. A gente tem que qualificar o debate. Esse debate é um debate que se faz tanto do ponto de vista político, na abertura de novos espaços de discussão,
permitindo que obras como essa, reflexões como essa cheguem em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas que ao mesmo tempo, a partir desse debate, nós possamos construir juntos algumas políticas públicas ou propostas de políticas públicas para tratar da urgência da hora. Porque, como foi dito aqui, também, a fala do Juliano enfatizou isso, o Márcio também falou a mesma coisa, nós temos um problema que é um problema estrutural. Né? Eu acho que esse é um conceito que eu particularmente tenho insistido muito, tenho trabalhado muito nas coisas que tenho escrevendo, nos livros que vou publicar daqui a pouco, enfim, que é essa questão da estrutura social. Nós temos uma estrutura social que ela é como se fosse assim, um sujeito automático, ou seja, o seu próprio modo de funcionamento, se nada se colocar diante desse processo, dessa máquina, reproduz as mesmas funções em que tudo será sempre o mesmo. Então, mesmo as mudanças, as aparentes mudanças, elas são sempre no sentido de azeitar a máquina novamente para que ela funcione ainda com mais violência. Eu acho que isso que ela fala, por exemplo, quando fala, dando exemplo do livro, para ficar no livro, a política de cotas foi fundamental. Quem sou eu para falar de política de cotas? Eu fui um dos caras que escrevi a lei de cotas, as normas, né, sobre cotas da Defensoria Pública de São Paulo, participei de debates, enfim, me posicionei contra isso, fui brigar com deputado, com um reitor de USP, de Unicamp, na Assembleia, enfim. Mas faz parte da luta. A Michelle fala que eu chorei quando o Obama foi eleito, né? Mas o problema não é o Obama, o problema é o fato de haver eleição, né, no tempo dos Estados Unidos, né? A gente viu que resulta o colégio eleitoral. Então, e dois partidos que não são partidos, na verdade, são máquinas de fazer dinheiro. Então, a gente tem um estrutural que ele modifica algumas coisas, né? Até utilizando aquela frase retirada do livro do Lampedusa, né? Que é o Gattopardo, que é a frase de Falconieri, né? Ele fala, algumas coisas tem que mudar para que tudo permaneça a mesma coisa. Então você muda alguma coisinha para que tudo seja sempre o mesmo, né? Porque tem 4 coisas que são fundamentais para a manutenção do sistema. E é esse o ponto que a gente precisa discutir melhor, né? Que a gente chama de forma social. Estado, dinheiro, direito, né? Estado, dinheiro, direito e mercadoria. Se mantiver essas 4 coisas, o resto pode ser... A gente pode mudar algumas coisas. E para manter essas 4 formas, nós precisamos sempre reproduzir a desigualdade. E a desigualdade, ela vai se reelaborando, transformando. Tanto que tem um debate, também é um debate que a gente vai fazer muito esse ano por conta da efeméride dos 130 anos da abolição da escravidão, é o debate agora, quando for discutir o projeto nacional, né, que o Pedro, a gente conversou sobre isso, o que é o Brasil, né? E muito se fala que o racismo brasileiro é um resto da escravidão, né? Eu tenho minhas objeções com isso. Eu não acho que o racismo é resto, não. Eu acho que ele é uma reelaboração estrutural, né, da desigualdade que funciona a partir de critérios raciais, mas não é resto da escravidão. Porque fica parecendo, se a gente der um choque de modernidade, um choque de capitalismo, a escravidão vai passar. Ou melhor, o racismo passa. E não passa, né? Ou seja, o choque do capitalismo é mais racismo de outro jeito. Né? A gente está vendo como é que funciona isso. Então, em resumo, não tem resposta, né, assim, definida, tem ação. Né? E o fato da gente estar aqui, lendo esse livro, produzindo, estarmos vivos, é sinal de que a gente está fazendo alguma coisa. Né? Uma hora alguma coisa vai acontecer, não sei quando vai acontecer. Então vamos lá. Quem gostaria de perguntar? Desculpa. A minha pergunta é o seguinte: racismo no Poder Judicial. No livro de história, todo mundo sabe, diz que Getúlio Vargas mandou a Olga Benário por campo de concentração e nazismo. Certo ou errado? Aí eu descobri que não foi Getúlio. Foi o STF. Foi o STF que mandou a Olga por campo de concentração e nazismo. Então por que o livro de história não coloca claramente
fotografia e que foi o STF que mandou outra para o campo de computação e não de privado. Eu queria saber qual é a resposta do doutor. Professor, eu só queria compartilhar um pensamento aqui que tem a ver com... É porque é o seguinte, eu procurei diversas tentativas de perguntas aqui e juro por Deus, não há pergunta, porque tudo que vocês disseram é verdade. Tudo é muito assim, não há pergunta técnica. A questão do colega aqui é a questão de legitimidade do monopólio da informação, entendeu? Mas, ou seja, que é altamente relevantíssima quando você vai nos materiais e você percebe que qual editora que eu vou, qual a melhor fonte de acesso à informação, é essa que vocês vão mandar a contribuição de vocês. É uma pergunta técnica. Mas materialmente falando, não existe pergunta a ser feita, porque eu juro por Deus, tudo que vocês disseram é verdade, entendeu? Então, o que acontece? A única questão que eu queria compartilhar com o professor ali, porque, por exemplo, assim, foi na questão assim do... O promotor tem uma atuação viciada e é ruim, e é lógico que sim, da mesma forma que o juiz, da mesma forma que o defensor e o delegado de polícia. Também, porque eles são submetidos a instrumentos jurídicos. Aí que eu pensei, então eu vou perguntar para eles, né, o que o movimento negro tem que falar para o Estado, para o juiz, para o delegado? Parem de fazer isso, porque isso é uma ação estatal, uma política pública ruim, entendeu? Então, professor Márcio, né? Então, Márcio, contribuindo no que você disse é o seguinte, ó, sabe qual é o principal... A coisa mais maravilhosa disso aqui é o seguinte, é a comunidade de intelectuais, negros, pensamentos, continuar pensando sempre, pelo menos para apontar erros. Nós temos que continuar produzindo conhecimento, estudando muitos para apontar erros. E você sabe por que você apontar erros? Porque se surgir a qualquer momento um político estadista, conservador, que queira falar por quê? Porque esse movimento vai ser assim, apontando os erros. Ó, isso está errado. O que é bom? A gente não sabe, mas isso aqui é errado. Então, assim, quando qualquer político com uma atuação estatal conservadora, é a hora do movimento de inflação. Isso aqui para de estar errado, não é assim. Porque eu sempre tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas a resposta é muito óbvia. O que o movimento de apoiar isso aí está errado? E aos pouquinhos a sociedade como um todo vai crescendo e evoluindo, entendeu? Então, Márcio, não existe resposta. A finalidade máxima, principal maior disso aqui é continuar existindo sempre para apontar erros. E já era. Aí o que acontece? No meio do caminho nós vamos evoluir intelectualmente, como foi a questão do colega. Só que eu queria compartilhar e muito obrigado. Vamos lá. Mais alguém tem alguma pergunta? Você ali? Lá atrás eu vou ir. Peraí. Vamos juntar umas 6 perguntas e depois eles respondem? Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a apresentação dos três. Foi uma apresentação muito boa. A minha pergunta passa por 2 momentos da apresentação e da primeira pergunta que ela fez. Durante o momento da sua fala, Juliana, seu nome, né? Sim, você, se eu bem entendi, você chegou a sugerir que a política de cotas, embora ela tenha a função de introduzir o negro em espaços públicos, em espaços onde ele não consegue chegar por questões sociais, por questões econômicas, ela consolidou uma espécie de movimento inverso, uma espécie de inércia do Estado em se manter nas políticas paliativas e não tratar o problema de fato, que é a segregação, as questões que foram discutidas na apresentação. E a sua pergunta foi, a sua primeira pergunta, se eu entendi também, de que maneira a questão do livro, que é a segregação, a questão das cartas sociais, poderia ser tratada dentro do contexto brasileiro. E a minha pergunta é a seguinte: durante esses 2 momentos eu pensei num tipo de política de cotas que fosse mais radical, que pensasse a inclusão do negro não só na universidade e nesses espaços públicos, mas em outros espaços, principalmente em áreas de emprego específico, em certos grupos específicos de trabalho, como um tipo de política de cota mais radical, nesse sentido, se ela poderia ser um tipo de solução, um tipo de medida do Estado. E a minha pergunta é se vocês poderiam comentar se é uma solução possível a questão. Obrigado.
Silvio. Eu não vou fazer a pergunta tradicional, sempre ficou tudo, né? Mas vou lembrar de uma fala que você teve aqui na Rua da Abolição, onde você pautou a questão do afeto. E também me lembrou o discurso que o jurista Fábio Comparato fez no dia 10 de março de 2016, onde ele considerou a questão do débito, da dívida que o Brasil tem para com o povo negro, a mãe negra e assim por diante. E falou que essa dívida é impagável, né? E economicamente ele analisou que o capitalismo industrial não existe mais, hoje o que envolve o capitalismo financeiro, e como todos sabem, o capital não produz nada, no máximo ele pode ajudar. Estou reproduzindo o discurso dele. E que nós devemos renunciar, né? Ensinar a juventude a renunciar à essência do capitalismo, que é o egoísmo. Ensinar a juventude a ser mais solidária, altruísta e ajudar as pessoas. Nisto consiste a felicidade. Ele encerrou dessa forma, eu fiquei tremendamente impressionado com a fala dele. E a minha pergunta é a seguinte: nos últimos 14 anos, eu tenho feito a Marcha da Consciência Negra. E pela primeira vez, 6 anos de tentativa, foi consensuado a data do dia 24 de fevereiro de 2014 para a realização do primeiro encontro de construção do projeto político de vida para o povo negro. Então, até agora, tudo contra isso, para aquilo outro, mas pegando o que você coloca como afeto e a fala do Fábio Comparato, o que nós aqui e demais levaríamos para esse dia 24, que eu quero pautar como marco zero nessa trajetória. Porque agora, dia 8, o STF vai discutir a questão quilombola das terras. E no domingo que passou, o Carlos Alberto Caó faleceu, 76 anos, e foi o autor da lei que considera o racismo como crime inafiançável. E em 88 pautou sim a questão das terras indígenas e quilombolas. E o Supremo Tribunal Federal decidiu isso agora em 2018. Então não dá para esperar pelo Supremo. Então, o que nós, pegando a questão do afeto, solidário, a gente pode fazer o arrozão com o feijão para começar a mudar. Boa noite, meu nome é Gabriel Azeira.